Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos. Vamos ler Salmo 22, dos versos 1 até o verso de número 15. Salmo 22, nós vamos ler do 1 até o 15. Tá? Vou fazer minha leitura aqui na Bíblia, da nova tradução da linguagem de hoje. Nos diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e assentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda, e escaparam do perigo. Confiaram em ti, e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim. Mostram a língua e balançam a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci e quando eu era uma criancinha. Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros na terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como uma águia derramada no chão. Sou como uma água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixastes como morto no chão. Tá? É um salmo de Davi, né? Fala da angústia e louvor, né? A gente viu a parte aqui da angústia. Tá? Então é um salmo de Davi. Então vamos lá, relembrando um pouquinho, na aula passada, nós falamos do capítulo 28 e o capítulo 29. No capítulo 28 nós vimos ali Jó, ele discorrendo sobre a sabedoria, né? E no capítulo 29 ali uma retrospectiva, Jó ali lembrando do seu primeiro estado, lembrando ali vamos falar assim, de uma vida privilegiada que ele tinha, também das ações positivas que ele fazia, os cuidados, a gente viu bastante a atenção que Jó ele tinha com determinados públicos, que a gente até viu que era uma crítica infundada por parte daqueles três amigos. Né? Alegavam no passado, quando nós estudamos capítulos passados, vimos que um dos ataques foi nesse sentido. Falou que ele se aproveitava, e aí ele recusa essas considerações. Né? Ele fala, não, eu ajudava o pobre, eu ajudava o órfão, me colocava no lugar deles, dos necessitados. Então ele, nesse primeiro estado, ele relembra tudo isso, lembra a parte boa que ele tinha, certo? E também a parte de ações benéficas que ele fazia, vamos pensar assim, como um todo, para a sociedade em geral. Então estamos na segunda parte, aí já praticamente no finalzinho, faltando estamos faltando 10 capítulos para a gente encerrar o livro de Jó. Então no capítulo 1, nós vemos agora então Jó, ele lamentando a miséria em que caiu. Tá? Então alguns capítulos da Bíblia, deixa eu pegar um lápis aqui,
por exemplo, capítulo 29, capítulo 30. Alguns capítulos que nós lemos na Bíblia Sagrada, eles são totalmente independentes do próximo, né, do anterior, assim, conforme a sequência que vocês acharem melhor. Então, no capítulo 29, nesse caso, ele tem uma ligação muito direta com o capítulo 30. Tá? A prova está aqui. Prova que quando começa o capítulo 30, ele está falando mais agora. O que é esse mais agora? É uma ligação direta com o capítulo 29, onde que ele está olhando então agora, está refletindo sobre essa reversão da antiga prosperidade que ele tinha. Tá? Então o capítulo 29 ele está ligado com o 30, é uma continuidade do assunto que nós vimos no capítulo 29. Então, qual que era a característica do passado de Jó, além da prosperidade que nós vimos? A gente até já comentou um pouquinho na introdução ali outros aspectos, né? Que ele cuidava, ele tinha essa atenção. Mas um outro ponto interessante da condição de Jó, vamos até colocar assim, status, não status de ostentação, tá? O status, a posição privilegiada que ele tinha, tá? E aí o que ele fala? Ele fala que lá no passado todos respeitavam ele, tá? E agora, o que ele fala? Ele fala, olha, agora aqueles jovens aqui, né, vamos falar os jovens desordeneiros, né, desordeiros, agora esse grupo ele ri de mim, tá? E aí tenham em mente que eram afrontas, vamos até colocar assim, pesadas, porque Jó ele chega a falar que assim ele classifica esses jovens tão desprezíveis, né, que ele até, vamos falar assim, amplia a consideração em relação o seu posicionamento em relação àqueles jovens, que ele até, igual eu coloquei aqui, né, desdenha de colocar os seus pais junto com seus cães. Então, assim, esse grupo de jovens, seus familiares, ele coloca numa categoria tipo, olha, é, como se fossem as piores pessoas. Né? Não pode ser considerada como ser humano, e aqui tendo em vista de como eram esses ataques desses jovens, então ele faz esse comparativo um tanto pesado, né? Mas em contrapartida vamos olhar esse lado. Os jovens deviam então atacar, zombar, igual o garotinho aqui, né? Que é um meme que tenho certeza que em algum vídeo, alguma coisa da internet, vocês viram esse rapazinho aqui tirando um sarro de a fala de alguém, né? Então era mais ou menos esse cenário aí que esses jovens eram desordeiros e então agora eles riam da situação de Jó, faziam piadas, era bastante constrangedor, tá? Então vamos pensar nisso como um grupinho, tá? Um grupinho de jovens, tá? E esses grupinhos aqui tinham uma postura extremamente baixa, extremamente, vamos falar assim, agressiva, sem consideração, sarrista, né? Igual a figurinha que a gente viu lá. E isso deixava Jó em que situação? Deixava ele numa situação, vamos falar assim, na autoestima, no psicológico, ainda mais abalado, tá? Novamente, imagine você ter uma posição no passado que era extremamente privilegiada, uma posição que você era respeitado por todos, não só aqueles de, vamos falar assim, até mais idade que a sua, como também aqueles que eram da sua própria idade, mas os jovens respeitando você. E agora a gente via então ele passando por esse momento que nem os jovens respeitavam ele e vamos até falar assim, virou um motivo de piada, de chacota. Tá? Então isso
acabou abalando o psicológico dele. Então ele se sentia um ser humano rebaixado, o excluído dos excluídos. Tá? Então aqui nós vemos o psicológico dele bastante afetado por conta dessas ações aí, desses jovens que riam dele, dessas, provavelmente, vamos imaginar, fazendo sátiras, piadinhas do estado de Jó. Tá? Então, no versículo 7, nós vemos uma expressão bramavam. Tá? Então, isso acaba sendo uma referência para exaltar, classificar, enquadrar, tá? a pobreza desses desordeiros aí, esses jovens, esse grupinho aí, igual nós falamos. Tá? Os pobres, eles eram chamados de jumentos montanheses. Tá? Quando a gente pega lá no capítulo 24, no versículo 5, vocês vão ver que os jovens, os pobres, eles tinham essa classificação, tá? De jumentos montanheses. Tá? Por que isso? Porque eles eram parecidos mais como animais do que como os homens. Tá? Então, provavelmente, aí vamos imaginar as atitudes de um pobre ali em relação a tentar obter comida, talvez vasculhar o lixo, essas coisas. Então, o comportamento deles, eles eram mais para um lado tendencioso de como um animal, de como até a figura aqui coloquei um lobo, se portava do que um ser humano, né? Então era essa a classificação ali que Jó ele atribui, né? Então ele faz a referência de bramavam, né? Que lembra um animal ali feroz do campo, que vive ali nas florestas, nos matos, enfim, tá? Para associar então esse link para os pobres, né? Que ele então está enquadrando esses jovens aí nessa categoria, tá? Acho que a principal diferenciação aqui é que você via que era uma camada ali, vamos falar assim, né, inferior, uma camada da sociedade mais baixa, e essa camada mais baixa era uma camada que estava também ali zombando, enfim, de Jó a ponto de deixar ele, vamos falar assim, até mal emocionalmente, quando ele cita no que nós acabamos de falar lá como o excluído dos excluídos. Tá? Então ele está agora classificando esse grupo como esses jovens desordeiros na mesma categoria dos pobres, que eram então associados aí, mais considerados como animais do que como homens mesmo. Tá? Ele estende a sua consideração, tá, os seus comentários desses jovens também para a família. Prova disso, em alguns slides anteriores, que ele expande ali, que ele fala ó, que os seus pais ficassem junto lá com os meus cães. Né? Então ele tá pegando um bolão aqui daqueles jovens, e nesse bolão aqui incluindo os pais desses jovens. Tá? Essa classificação, essa atribuição de doidos que ele está dando agora para essas famílias, desses jovens, é a mesma aquela que quando a gente viu que Jó teve o diálogo com a sua esposa, tá? Quando ele repreende a esposa dele, faz alguns comentários, dá algumas sugestões, entre essas sugestões, amaldiçoar o Deus que ele servia e morrer. Então ele, naquela hora, ele dá um choque de realidade, né? Ele fala, mulher, você está falando como uma louca, uma doida. Tá? Então, aquela mesma expressão, vamos falar assim, aquela mesma entonação, aquela mesma classificação, atribuição que ele deu para a mulher dele naquele diálogo,
esse adjetivo de doido é o mesmo que ele está usando aqui para esse grupo, e agora ampliando para os seus familiares, tá? Então, novamente, esse grupo era um grupo que ele fazia parte ali de uma sociedade, mas eles eram empurrados de fora, tá? Eles eram meio que desprezados, expulsos, né? Coloquei aqui enxotados, tá? E agora esse grupo estava zombando de Jó, e o motivo da chacota, da zombaria era Jó, tá? Então ele possivelmente coloca tudo num bolo aqui, porque entende que aqueles pais ali ou criaram aqueles filhos de uma maneira desordeneira, ou eles próprios também concordavam, né? Entender que não havia uma repreensão, falou, opa, pode parar, tá errado, não brinca assim, não fala isso. Então dá a entender que esses jovens poderiam ser jovens, vamos falar assim, que não respeitavam o pai, enfim, mas dá a entender aqui que a família como um todo era desordeneira, e aí apoiar até possivelmente, provável, né, vamos falar assim, apoiando o que esses jovens faziam. Então Jó, ele estende essa classificação, essa atribuição, como que eu posso falar, esse sentimento de repulso para com esse grupo que eles estão fazendo para ele, estende também para os seus pais. Nos versículos 11 e 15, desatou a sua corda. Tá? Então, aqui, na verdade, é bom a gente pensar em outro sentido. Que outro sentido? Tá? Como se Deus havia deixado ele em espera. Tá? Talvez seria um sentido um pouco oposto, diferente do que ao pé da letra, quando a gente pensa em desatou a corda ali, deu mais flexibilidade. Tá? Mas a ideia aqui ainda permanece que Jó, ele ficou ali. Tá? Talvez até, vamos pensar, desatou a corda, mas não soltou ele. Então ali ele ainda estava preso, ele estava em espera, tá? Ele ainda era ele ainda ficou no estado mais vulnerável, mais propenso a ataques desse grupo. Não tinha saída para ele, vamos falar assim. O estado dele era esse, tá? Faltava o respeito, então, e ele muitas vezes então ele coloca, né, faz comparativos ali, Deus, tenta fazer um link com a relação dele, tenta procurar justificativas, entender. E algumas dessas ele, vamos falar assim, de certo modo atribui a Deus o que ele está passando. Então ele fala, olha, isso aqui é uma consequência de que Deus me deixou preso aqui. Então estou aqui amarrado, tá? Alguém pode achar que eu tô livre, tô com uma corda solta, desatada, mas não, estou preso, né? Em vista até mais para frente a gente vai ver uma figurinha bem elaborada, um desenho bem robusto, né? Então imagine, cheio de feridas, uma situação muito vulnerável, tá? Sozinho, solitário, então, e ali nós vemos então que um prato cheio para ataque desse grupo, tá? Dentro desses versículos aqui, 11 a 12, tá? Eu sempre, cada aula eu acabo pegando uma Bíblia, mas nas últimas vezes aqui eu estou utilizando a Bíblia de Genebra. E quando eu pego a Bíblia de Genebra, o versículo 12, ele fala assim, ó, à direita se levanta uma súcia. Tá? Eu queria que vocês, como presença, me falassem qual que é o significado disso aqui, súcia. Tá? Então, quando a gente pega, possivelmente quando vocês vão em outra Bíblia, tem outra terminologia, vai ter uma outra expressão, tá?
mas eu queria que vocês aqui nem tanto procurassem, pode até procurar o significado em outra Bíblia. Deixa eu só lembrar aqui, a Bíblia de Genebra, ela é a versão revista e atualizada, tá? Então, eu queria que de fato vocês buscassem no dicionário online, né? Nada muito trabalhoso ali para vocês, mas que vocês procurassem ali no dicionário online esse sentido aí dessa palavra aí que nós acabamos de ver, que à direita se levanta uma súcia, tá? Então vocês procurem aí no dicionário de vocês qual que é o significado então dessa expressão que a Bíblia de Genebra ela usa, tá? Então, na Bíblia, como eu estava falando, então na Bíblia de Genebra, pegando o versículo completo ali de Jó 30:12, à direita se levanta uma súcia, e me empurra e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Tá? E aí então Jó, aqui, voltando aqui para esse slide aqui, dentro desses versículos 11 a 15, ele então vai continuar o relato desse grupo, desses jovens, né? Estou colocando aqui desse grupinho, clubinho de jovens ali contra a vida dele, tá? Então aí ele detalha, expande mais esses atos aí, de como eram os ataques desses jovens ali para com ele, tá? Então quando vocês pegam o versículo 11 a 15, vocês vão ver aí ele relatando, né? E aí, evidentemente, as consequências. Por exemplo, 15, sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrido a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Tá? Tudo consequência dos ataques, das ações deste grupinho de jovens aí contra a vida de Jó. Tá? A falta de respeito, de consideração. Então, ele relata isso esse fechamento aí dos versículos 11 aos versículos de número 15. Tá? No versículo 16, derrama-se em mim a minha alma como águia, como água. O que Jó está falando? Jó está falando de um desgaste. Tá? Não tenho mais forças, estou perdendo o meu vigor, pouco que eu tinha está se desvaindo. Por que está se desvaindo? Por conta do que eu estou vivendo, tá? Esse período de aflição que nunca termina, tá? Então as minhas forças elas estão esgotando, elas estão minguando, tá? E esse versículo 16, 17, ele é muito próximo, muito no mesmo sentido, quando a gente tenta fazer um elo entre o salmo que nós lemos, né? Se vocês quiserem depois ler novamente, a gente leu do versículo 1 até o versículo 15, mas em especial os versículos 14 e 15 da nossa leitura que nós fizemos. Tá? Então você vai ver que essa expressão que ele usa é muito parecida com a do Salmo de Davi, quando ele está falando da aflição, principalmente nesses versículos 14 e 15. Tá? Então por isso que foi a nossa leitura oficial que nós fizemos nesse Salmo. Tá? Então depois vejam esse Salmo, os versículos 14 e 15, com o versículo 16 e 17, que vocês vão ver, olha, muito parecidos os dois.
Então, se a gente pegasse esses dois textos e lesse esse e lesse o de Jó e falasse, o que você acha? Qual que é o tema central disso aí? Fatalmente a pessoa ia falar, o tema central disso aqui é a aflição. Tá? Se é o mesmo ator, vamos supor que a gente não falasse, né? Quem que era que a gente extraiu de Salmos, que a gente extraiu de Jó, desse para alguém e falou assim, o que você acha que é o tema desses dois? Tá? A pessoa fala assim, ó, é o mesmo autor, ou são pessoas diferentes, mas fato é que o que está falando aqui é da aflição. Tá? Então, é por isso que tem essa relação muito forte entre o Salmo que nós lemos com esse trechinho aqui dos versículos 16 e 17. Então, Jó, o que ele faz agora? Ele está comparando, né, o seu sofrimento, consequência extremamente o seu sofrimento ligado pela doença que ele tá passando, mas tudo isso agravado por uma força poderosa. Tá? Então ele atribui uma força divina que estava usando então esse poder para ferir ele, na visão de Jó, sem motivo. Tá? Então, o que Jó ele tá? Qual que é a visão, o pensamento, qual que é o entendimento dele? Tá? Que Deus aqui estava no sentido de um vingador, né? Que estava pegando ali a pessoa e até aqui, né, pelo pescoço, atirando na lama, tá? E aí ele faz esse paralelo, ó, eu tô me sentindo como semelhante ao pó e à cinza, tá? Dada essa figura de linguagem, alguém pegando ali no seu pescoço, te jogando, atirando na lama, como se não tivesse nenhum valor, como se não, vamos até usar uma expressão forte ali, não prestasse, tá? E aí então ele dá essa atribuição, né, de como o Deus numa figura como se estivesse irado, como um vingador, tá? E tivesse tratando ele dessa maneira, tivesse além dessa enfermidade, sofrimento que ele está passando, fruto de uma força, tá, divina ali que tivesse castigando ele, tivesse, né, nessa figura que ele usa aí, pegando no pescoço, jogando ali, ele sentindo como o pior estágio possível, tá? Mas nós bem sabemos, tá, que essa visão de Jó para com Deus vingador, que estava pegando ele no pescoço, que estava fazendo ele sentir a pior das pessoas, sentindo como se nada, como um pó, uma cinza, a visão dele estava errada. A visão dele estava errada porque nós sabemos que quem era o verdadeiro causador desse sofrimento que ele estava vivendo. Tá? Vamos dar um desconto para Jó? Vamos. Porque ele não sabia, ele não estava ciente de todos esses bastidores que aconteceram no plano espiritual. Do encontro do inimigo com Deus, de falar, tá vendo Jó? Aí é fácil ser crente, aí é fácil te adorar. Tem tudo, tem um carro, tem uma casa, tem uma saúde perfeita. Bens então nem se fala. E aí Deus falou, não, mas não, a adoração dele não tem nenhuma ligação com isso. Ah, então tira. Tira para você ver. Vai te blasfemar. Então assim, e aí nós vemos Deus dando a autorização para que tocasse, desde que não tirasse a vida dele. E aí nós vemos então, sabemos que se tem uma figura de vingador, se tem a figura de uma força extra aí, no mundo celestial, está falando não está falando, né, essa força celestial divina não seria ela, seria uma força proveniente do inimigo que então estava fazendo todas essas, vamos falar assim, arruaças na vida dele, mas de uma forma
permissiva de Deus para que, né, como conclusão ali, o nome dele lá na frente seria glorificado, porque Jó ali ele não iria blasfemar, né? Em algumas situações ele não entende e ele acha que isso aí é uma ação divina. Tá? Então ele fala, ó, por isso que muitas vezes a gente vê aquele comentário jurídico pedindo a defesa. Eu quero que Deus me responda. Eu quero que Deus fale para mim o que eu fiz. Porque eu venho aqui e sou bombardeado. Todo mundo falou que eu peguei, que eu sou um pecador. Aqui nada mais é que a lei da retribuição. E não é isso. Eu quero que Deus me fale onde eu errei, eu não estou enxergando. Tá? Então, por isso que muitas vezes ele faz esse tipo de comparativo, ele fala, olha, porque Deus tá me castigando, a ira de Deus sobre mim, mas não sei. Tá? Então, muitas vezes, então, ele dá essa atribuição porque ele não consegue enxergar esses bastidores que nós conhecemos bem aí do que está se tratando na história dele. Tá? Então, Jó, ele culpa Deus ali como o agente causador das calamidades que ele estava sofrendo. Mas, né, a figurinha diz aí, né, uma expressão popular entre os jovens, né, tá errado. Você tá errado. Não, a sua conclusão está errada. Não é isso. Tá? Nos versículos 22 a 23, tá? Eu sei, tá? Com a mesma certeza, né, que ele tinha que Deus remiria ele, numa outra visão a gente acaba vendo que ele tinha também essa mesma certeza que Deus levaria ele à morte, tá? Possivelmente dado, né, esse cenário aí que a gente vamos imaginar, né, uma linha do tempo do sofrimento, tá? O sofrimento começou, acontecimentos ocorreram aqui, vamos pensar que a mulher de Jó falando aquelas besteiras, ataque dos amigos, reataque dos amigos, tá? E aí então se estendendo, e aí as forças deles desfalecendo, e aí então agora ele, vamos falar assim, aquela convicção que no começo ele tinha mais evidente, que Deus livraria ele, que Deus iria redimir ele, né? Então vamos falar que essa convicção alta, com o passar do tempo, aqui ela começa a desfalecer, ela começa a diminuir, tá? Então agora ele até considera que Deus levaria ele à morte, tá? Muda um pouco aquele sentido inicial, quando estava, vamos falar assim, no começo da aprovação, olha, Deus vai me redimir. Então agora, dado todos os cenários que ele está enfrentando, dos jovens, cada vez se agravando mais a situação, então agora ele passa a defender a ideia também que Deus poderia levá-lo à morte. O versículo 24, ele é um versículo que ele gera uma pequena dúvida. Mas que dúvida? Tá? Uma dúvida que nós não temos o sujeito para essa expressão aqui que é utilizada, estenderá a mão. Tá? A gente está falando o quê? A gente está falando aqui, continuando o raciocínio no conceito divino, ou a gente está falando num conceito humano, sobre a ótica humana, tá? Então, a ausência de falar, ó, Deus estenderá a mão, ou falando aqui, se o homem estenderá a mão, tá? Então, o homem estenderá a mão. Então fica essa dúvida, se é uma referência divina para o sujeito ou para o ser humano. Vamos na linha do divino? Porque imagina se um monte de terra erguesse um clamor. Qual a consequência disso? Deus estenderia a sua mão.
tá? Vamos imaginar, né, que a terra ali tivesse a possibilidade de clamar assim como o ser humano clama, tá? E aí ele fala, tá, então se a terra, elemento da natureza, tivesse a possibilidade e clamar, um montão de terra clamar, Deus estenderia a sua mão. Como é que então ele não vai estender a mão quando um homem está clamando? Tá, eu, né, figurinha um emoticon aqui, eu não entendo isso, tá? Então isso é uma consideração, uma indagação que Jó está fazendo, tá? E aí Jó, no versículo 25, ele, novamente, né, ele traz à tona, ele traz a memória, ele traz no seu comentário, no seu discurso, novamente a questão do aflito, do pobre, do necessitado, que foi um dos ataques ali que os amigos dele fizeram para contra ele, né? Que ele era aproveitador, tal. E aí ele traz de novo esse assunto, tá? Aquele outrora, aquele necessitado que outrora ele sempre ajudava, ele sempre tinha compaixão, ele sempre velava pelo bem-estar daquela categoria, por mais que ela estivesse nessa categoria, era um pobre, era um órfão, era uma viúva, tá? Era, enfim, necessitado, ele se colocava, tinha compaixão por aquele grupo, e agora ele estava nessa categoria de necessitado. E por que agora Deus não atendia o clamor dele? Porque agora ele não era socorrido da mesma forma que lá no passado ele socorreu o aflito. Ele teve compaixão do aflito. Tá? Então aí ele faz agora esse paralelo. Agora eu estou nessa categoria de necessitado. Porque Deus não me atende. Tá? Então essas são as interrogações. Essas são as dúvidas. Essas são os questionamentos que pairam no discurso, no entendimento de Jó sobre a situação que ele está vivendo. Tá? Então ele trazendo essa lembrança do passado, reforçando então que aquele discurso dos amigos dele lá do passado, novamente, né, embora agora não está sendo agora essa uma réplica para os amigos dele, mas ele traz de novo esse tema. Então, pela segunda vez, refuta o que foi atribuído para ele em relação a não, vamos falar assim, a não compaixão pelos aflitos, tá? Então o que Jó está falando aqui? Jó está falando de contrastes. Essa bolinha vermelha aqui, ela tá dando um contraste num grupo que é só de bolas brancas, tá? Quais são esses contrastes que Jó está querendo elucidar? Eu esperava a felicidade. A desgraça bateu na minha porta. Eu esperava a luz. Eu recebi a escuridão. Tá? Então, é isso que Jó ele agora apresenta nesses versículos 26, os contrastes que ele está vivendo. O que ele esperava e o que ele acabou recebendo. Tá? E os versículos 28 a 31, então, Jó vai fazer um resumão. Tá? Que resumão é esse? Da atual situação. Ele levava uma vida de tristeza. Onde isso fica claro? Quando ele cita um dia cinzento sem sol. Vai chover, vai cair uma tempestade, o dia está, uma expressão até talvez errada, né, que nós utilizamos, né? O dia está tão feio, mas está tão feio porque não tem o sol, tá cinza, parece que vai vir a chuva, aquele frio, tá? Então é isso que ele fala. Outra, no passado lá ele ajudava,
Agora ele estava pedindo ajuda, tá? A voz dele era uma voz que tinha um som de gemido. Parecia o quê? O uivido dos lobos, dos animais silvestres, tá? A sua pele, ela estava ficando preta, em consequência o quê? Da enfermidade, das feridas, tá? O seu corpo queimava, o seu corpo ardia em febre por conta da sua enfermidade, por conta dessas feridas que extrapolaram todo o seu corpo, tá? E agora, o que ele escutava? Qual que era o som não harmonioso que ele ouvia? Antigamente, naquela vida próspera, vamos falar assim, no primeiro estágio, o som que assoprava nos ouvidos dele era o som dos cânticos, das flautas, das harpas, das festas, das alegrias. E agora qual que é o som que paira no ouvido dele? Choro e soluço, tá? Talvez alguém ali, vamos imaginar que a esposa dele mudou a percepção depois daquele choque de realidade que ele deu e olhava para ele e chorava diante daquela situação. Talvez um pobre chorava também por conta que ele lá no passado ajudou. Olha, mas olha a situação que Jó estava, foi alguém que me ajudou tanto e olha como que ele está agora. E aquela pessoa chorava diante daquela situação que estava. Tá? Então agora, a única coisa que ele ouvia era esses choros e soluços. Talvez o próprio dele também, que outrora era regados de som de alegria, de festas, de flautas, de músicas. Tá? Então era isso agora que ele... são todos esses aspectos que ele agora lista da real situação que ele tá vivendo nesses dias de aflição dele. O capítulo 31 é um capítulo que Jó declara sua integridade. Qual a característica desse capítulo? Ele tem juras, né, a composição dele, tá, são juras de inocência. Tá? A tradição da época, um juramento de inocência era muito comum na antiguidade. Tá? As juras de inocência elas eram utilizadas num contexto de um tribunal, de uma corte, tá? Onde eu, por exemplo, estou sendo acusado do crime tal, de matar o fulano de tal, e aí nessa corte eu vou alegar a minha inocência. Então eu vou fazer juras de inocência. Tá? Então vamos pensar isso como um documento que eu vou chegar lá e vou ler esse documento, tá? Então esse documento que eu estou lendo ele é composto de juras de inocência, ou até vamos falar que não ia ler o documento, mas ia fazer uma exposição pública, tá? Essa exposição pública, ou se fosse lendo, ela era repleta dessas juras de inocência, que era algo de praxe extremamente comum, fazia parte daquela tradição da época, quando alguém que está sendo acusado e essa pessoa alega inocência, então ela usava essas juras de inocência nesse processo de julgamento, nessa corte, nesse tribunal. Tá? O início do juramento de Jó, ele começa com um aspecto bastante interessante, quando ele usa a expressão concerto com os seus olhos. Tá? A visão, como nós sabemos, ela é o principal canal ali, vamos falar assim, explorador na questão da tentação. Tá? Então, o que ele fala ali? Ele usa, tá, como nesse processo ali de retrospectiva, de
de juramento, né? Então ele usa, por exemplo, ela faz essa expressão, né? Fiz aliança, concerto com os meus olhos, tá? Como, pois, o fixaria em uma donzela, tá? Então aqui ele usa essa ideia, né, de que o olho, a visão, ela acaba sendo algo que, né, vamos falar, tira aquela fotografia. Então é o primeiro ali que pode ser o primeiro canal ali para ser utilizado numa tentação. O exemplo aqui mais claramente, né, no versículo aqui que está sendo utilizado, uma tentação de olhar para uma mulher, desejar uma donzela, enfim, tá? E aí esses juramentos, tá? Eles sempre faziam, eles tinham uma palavra muito característica, tá? Qual característica era essa? Tá? Que palavra que era essa? Que expressão? Tá? É o condicional, tá? Se, tá? Então, quando alguém iria fazer esse juramento, ele começava: olha, se eu fiz tal, 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 se. Então ele sempre começava. Então qual que é a ideia desse se, né, desse condicional? A estrutura completa, vamos imaginar que a gente está num, num tribunal. E aí a gente vai falar com o juiz. Vamos supor que nós estamos com a palavra. Ou nós estamos fazendo o papel de advogado. Como seria esse diálogo? Vossa Excelência, permita-me apresentar as evidências para o júri. Então tem o quê? Tem uma formalização, tem um tratamento. Eu não sei se vocês viram, mas às vezes que eu ia trabalhar de carro, né? Gostava acabando de sempre escutar um jornal, né? Sempre escutava ali a Band News, e foi muito engraçado que uma vez eu estava ouvindo uma reportagem que falava justamente disso. No calor da emoção, uma advogada, ela estava no tribunal e acidentalmente ela foi lá e falou, não lembro com exatidão, mas assim, posso mostrar para você as evidências? Ela recebeu um sermão por parte do juiz, que tomou a palavra e falou, não lembro com exatidão, mas assim, florindo, fazendo um paralelo, você pensa que está onde? Falando você, sendo que aqui nós estamos numa corte, existe um rito, existe um protocolo a ser seguido, existe pronomes de tratamento específicos, e você se refere à minha pessoa como você, e aí ela, me desculpa, eu, numa linguagem popular nossa aqui, vacilei, viajei, me desculpa, mas ali o juiz vai lá e reforça e dá aquela chamada de atenção nela, né? E até os esportes, a discussão foi um jogo muito pesado, o juiz, tal, não, errou, mas fez um sermão ali de não sei quantos minutos, né? Tocando, você não falou, não, errei, desculpa, né? Talvez no calor ali da defesa, tá? Então, a frase correta, completinha que se utilizava naquela época era mais ou menos isso aqui, ó, que eu coloquei. Se eu sou culpado desse crime, que Deus derrame a sua maldição sobre mim. Só que as pessoas naquele contexto, as pessoas na antiguidade, tá? Vamos falar assim de um modo geral, né?
vamos falar assim, eram supersticiosas, tá? Então elas não gostavam de ficar falando maldição, usar essa expressão, usar essa terminologia, essa palavra. Se evitava ao máximo utilizar isso, tá? E aí então, o que elas faziam? Elas costumavam encurtar essa frase. Elas costumavam não usar, se sou o culpado desse crime, que Deus derrame a sua maldição sobre mim. Eles procuravam encurtar. Ah, se sou o culpado, vocês já sabem. Entendeu? Usavam uma expressão curtinha, tudo para não citar, então, a maldição sobre mim. Qual que é a diferença do texto de Jó? Ele, não por uma, não por duas, por 4 vezes, ele reformula, ele faz a sua declaração de inocência usando essas palavras, usando a terminologia completa. O que isso nos remete? Nos remete à ênfase da inocência que ele tinha. Entendeu? Então ele não procurou falar, então, se você tem culpa no cartório, você sabe que tem que... Não. Se eu sou culpado, que Deus derrame as suas maldições sobre a minha vida. Tá? Comentando nesses versículos 2 e 5, ele usa no contexto ali que ele está aplicando o seu juramento, uma expressão completa. Ele não abrevia. Tá? Então isso reforça para os ouvintes, tá? Não era uma estratégia, reforça a confiança que ele tinha na sua inocência. Tá bom? Nos versículos 6 e 12, então, Jó, ele lá no comecinho a gente viu falando sobre o olho, sobre a visão, né, como principal ali membro ali dos sentidos que pode captar, pode levar uma tentação, tá? Então agora ele discorre sobre a cobiça dos olhos, sobre o adultério, tá? E aí ele lista essas consequências que deveriam sofrer aqueles que praticassem esse ato, que aí ele classifica que não é um crime categoria baixa, ele classifica isso aqui como um crime hediondo. Tá? Classifica ali, olha, se cometeu a cobiça, cometeu o adultério, é um crime hediondo da mesma categoria ali que alguém chegar ali, pegar uma arma branca, né, vamos falar assim, uma faca e ferir um outro. É um crime hediondo, ponto final. Tá? Então aí nesses versículos 6 a 12 ele discorre sobre essas considerações. Tá? Jó, nos versículos 13 a 15, ele alega então ter satisfeito com justiça as necessidades, as reclamações dos seus servos. Então imagine que o servo dele lá estava assim, Jó, olha, nós passamos a trabalhar 10 horas, a gente trabalhava 8, tá? Estamos com uma carga, uma demanda muito alta aqui por conta da colheita, tá? E olha, tá difícil, a gente não tá conseguindo, precisa ver alguma coisa aí, tá? Pagar hora extra, ou a gente ter um dia de descanso na semana por conta dessa jornada excedente que a gente tá tendo. E aí Jó ele analisava aquela reclamação que aquele servo dele fazia. Então ele levava ali, ele sentava, analisava e dava a melhor solução. Ele procurava com justiça dar a resposta para os seus servos. Tá bom? Então ele analisava a necessidade, via a reclamação e alegava com justiça. Tá? Por que ele traz à tona isso aqui? Tá? Porque agora ele coloca, olha, quando alguém me trazia uma necessidade, trazia uma reclamação, eu analisava isso. Tá? Eu fiz isso muito com meus servos. Tá? Então, a minha parte, lá no passado, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz. Tá? Então, eu não aceito, tipo, alguém falar, ó,
vai ter um julgamento imparcial, todo mundo, o júri aqui não vai dar muita atenção para você, porque, lógico, lá no passado, quando um servo teu reclamava, um necessitado precisava de alguma coisa, você não levava a sério, você não dava um tratamento digno, você não fazia a sua parte. Então aqui ele traz isso, falando assim, olha, a minha parte eu fiz, tá? Então, novamente, ele aponta que, olha, de tudo que eu vivenciei no passado, para com aqueles grupos necessitados, e agora trazendo para a lei de Moisés, que era enfatizado para se ter uma atenção, pobres, órfãos e viúvas, ele falou, olha, até coloquei uma expressão que eu acabo usando muito aqui, eu não fiz vista grossa. Eu não passei de lado ali, fingi que não estava vendo, não. Eu não fiz vista grossa para necessidades do pobre, da viúva, dos órfãos. Tá? Eu sempre ajudava até ponto de ser colocado, classificado como pai dessa classe, dado a minha atenção, a minha preocupação para com este grupo. Tá? E aí ele coloca aqui, cai a omoplata do meu ombro. Isso aqui, quando a gente olha no contexto da antiguidade, tá? Perder-se um braço era algo, assim como hoje, mas assim, algo totalmente dolorido, não só no aspecto físico ali da dor de perder, tá? Mas também de respeito. Olha, é um aleijado. Como que aquele ali vai trabalhar? Agora ele caiu numa categoria de necessitado, porque sem o braço ali ele não consegue trabalhar ali na roça, na agricultura, com a enxada, porque uma só ali fica difícil, tem que pegar com as duas. Então agora ele caiu numa outra categoria. Ele caiu na categoria que alguém vai precisar ajudá-lo agora, tá? E aí até de perder a vida, né? Alguém, ó, amputou ali e acabou definhando, tá? Então é essa a classificação que ele dá, a sentença que ele dá. Olha, se eu fiz vista grossa lá, que cai a minha omoplata do meu ombro. Tá? É algo que ninguém desejava para si próprio, dado essas consequências aqui que eram como que eu posso dizer, fatalmente aconteceria, perda da renda, do respeito, perda da vida. Tá? Já o que ele enfatiza nos versículos 24 e 27? Olha, a confiança dele não estava no ouro, não estava nas riquezas. Tá? Então ele tenta desvincular qualquer atribuição que se faça para ele. Ah, era rico, tal. Então, não, a minha confiança não estava na minha riqueza. Eu tinha ouro em abundância, tinha prata, tinha servos, tinha tantos hectares, tinha, mas a minha riqueza não estava depositada nisso, tá? E também, novamente, trazendo o contexto da época, ele também se desvincula de estar numa classificação, de estar no grupo de pessoas pagãs. Tá? Como eram identificadas essas pessoas pagãs? Aqui está uma tradição da época. Tá? Os pagãos ali, o que eles faziam? Eles tinham um costume, um hábito de beijar a mão antes de fazer um determinado gesto supersticioso, que era arremessar um beijo para os seres estelares. Tá? Então, no mundo, deixa eu avançar aqui, no mundo politeísta, havia muitas tradições, havia muitos ritos daqueles que acreditavam em vários deuses. E existiam esses grupos que acreditavam nos seres celestiais. Vamos adorar o sol, vamos adorar a lua, o mar, a natureza. Então, nesse grupo que adorava a natureza, havia esse
esse gesto idólatra, esse gesto pagão. Tá? Então Jó ele se desvincula a qualquer filiação a esse grupo. Tá bom? E aí ele se posiciona. Tá? Ele acreditava somente no Deus único, verdadeiro. Tá bom? Então era essa a posição dele de crença. Tá? Então ele estava inserido no mundo politeísta, que acreditava em várias divindades. Tá? Enquanto ele aqui acreditava somente no Deus. Tá bom? Então ele acreditava somente num único Deus, o Senhor Deus Criador de todas as coisas. Tá? Então não existe o Deus da lua, o Deus do sol, e aí vamos até trazer um pouquinho, florir, avançar a história bíblica. Não existe Baal, que a gente estudou, aqueles deuses, tá? Nada disso. Então Jó, finalizando esse bloco de versículos aí, do 28 a 34, ele recusa que qualquer um dê atribuição dele como uma pessoa vingativa, pão dura, uma pessoa hipócrita. Não. Nada disso alguém poderia atribuir ele, poderia classificar ele, porque ele não era, ele não aceitava esse título, não aceitava essa qualificação negativa, tá? O versículo 35, ele novamente, né, é um livro de Jó, tem muito esse termo jurídico, esse termo de uma corte, sentenças, trazendo para a nossa atualidade no contexto do direito, tá? Então, ele expressa aqui um desejo que um ouvisse. O que seria esse um ouvisse? Tá? Um juiz que ouvisse a causa dele, e pensando no nosso contexto hoje, não fosse um juiz comprado, fosse um juiz imparcial. Tá? Eu vou ouvir a tua causa, eu vou julgar a tua causa com imparcialidade. Trazendo para os nossos dias da corrupção. Nem quero saber de fulano vir aqui e molhar minha mão com dinheiro. Não, eu não sou corrupto. Eu vou olhar a tua causa com imparcialidade, tá? Então ali quando ele termina todo o seu discurso, tá? Essas juras, tá? Então ele termina ali assinando, tá? E nessa conclusão dele, ele espera que Deus responda, tá? Quais são as acusações contra ele, tá? E o que ele espera que não se encontre acusações contra ele, que quando chega nesse júri, quando chega nesse juiz imparcial, fala, olha, de fato aqui analisando os autos do processo, não, você é inocente. E aí eu peço que a minha absolvição ela seja registrada num livro, num documento legal. Olha que interessante. Nós estamos estudando o livro de Jó, onde, na conclusão do livro, nós vamos encontrar de fato isso. A absolvição de Jó. Num livro, num documento legal. Muito interessante. Tá? Então esse era o desejo dele. Tá? Então, o que Jó acreditava? Né? Que essas acusações por escrito seriam irrisórias ou nenhuma, tá? Ele não considerava santo, tá? Poderia aqui ter uma acusação de, vamos falar, olha, de 100 situações que os pobres pediram ajuda. Olha, temos uma denúncia aqui, a gente investigou, teve uma que você não ajudou e você deveria ter ajudado. Tá? Então ele não considerava santo. Ele falou, olha, eu posso até ter acusações, mas serão tão irrisórias ou suspeito que não tenha nenhuma. Tá? Mas então aqui é interessante, né? Que vamos falar que pode ter algumas pouquíssimas, tá? Que ele acreditava, né, nesse desfecho, nessas
pouquíssimas ou nenhuma declarações, que ele teria coragem de exibir esse documento que inocentava ele com orgulho. Imagine, colocar aqui nos ombros, aqui, ó. Tá caindo no ombro aqui, ó. A minha sentença. Não negativa, é a minha sentença positiva, falando que eu não tenho culpa no cartório. Ou numa coroa aqui, ó. Inocente. Ah, mas tá carregando. O que é essa folha que você tá carregando aí? A minha inocência. Fui lá no júri, me defendi, fiz as minhas juras de inocência e a corte, no final, deu causa ganha. Tá? E aí, então, nos versículos 37 e 39, Jó ele mostraria a Deus o número dos seus passos, tá? Ou em outro pensamento ali, outra ideia, ele prestaria conta de todos os atos dele e todos os pensamentos que ele tivesse tido, tá? Então, a ideia ali dele qual que é? É de fato lograr, ter êxito, obter a absolvição desse processo judicial, corte, jurídico que a gente está falando aqui, tá? Nos versículos 40, então, termina falando: acabaram-se as palavras de Jó, tá? Então vamos falar assim, aí, né, vamos falar que surge um impasse aqui. Terminei de falar e até então, o que nós sempre víamos? Jó falando e na sequência quem? Os amigos dele tomando a palavra de novo, tá? E aí, esse diálogo agora do versículo do capítulo que nós estamos estudando é o mesmo que acontece lá no capítulo 27. Termina-se, acaba-se a palavra de Jó, digamos que um silêncio. Esperava-se que os amigos dele então tomassem as palavras, mas não aconteceu, tá? Então, Jó termina mais uma vez, assim como lá no capítulo 27, a sua fala, e os seus amigos não têm nada para falar. Entretanto, surgirá agora um novo orador. Surgirá então agora Eliú. Eliú agora passará a fazer considerações, tá? Saíram de cena os três amigos, mas entre Eliú agora, após o término de um discurso, de uma palavra, das falas de Jó, entra então Eliú como um novo orador, que serão, vamos falar assim, as cenas dos próximos capítulos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada.